paz do Senhor a todos. Somos da Igreja Cristã Maranata e hoje, terça-feira, nós temos um culto de doutrina que será ministrado pelo pastor Amadeu. Agora nós vamos fechar os nossos olhos, convido a cada um que quiser a curvar a sua fronte para orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós já colocamos as nossas vidas na Tua presença e pedimos a cobertura do sangue de Jesus. Fazemos menção do sacrifício de Jesus ali na cruz porque sabemos que é o único preço aceito por Ti para a remissão de pecados. Colocamos diante de Ti as nossas vidas e pedimos o perdão através do sangue de Jesus. Clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com um hino. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão nos vendo pelo canal 126, TV aberta, ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo aqueles que nos veem pelas nossas plataformas, YouTube. Irmãos não só da Igreja Cristã Maranata, mas e outros irmãos de igrejas que também veem os nossos conteúdos, participam conosco. A todos, a paz do Senhor. Nós estamos nesse episódio de hoje, concluindo o assunto, junto com o pastor Josias, pastor Gilson, sobre conversas bíblicas, o assunto sobre as crianças nas nossas EBDs. E hoje nós vamos abordar, para encerrar aqui, a EBD das crianças, né, pastor Gilson? No exterior, porque esse mês já é um mês onde nós oramos pela obra no exterior. E aproveitar um gancho aqui, o pastor Josias falando, que participa muito da missão na Amazônia, falar alguma coisa sobre essa penetração das nossas escolas bíblicas com as crianças também na Amazônia. Vamos começar pelo pastor Gilson. Muito bem, realmente a gente está tendo atualmente uma grande bênção em termos de participação de crianças, intermediários e adolescentes na escola bíblica
participações estas vindas do exterior. Por exemplo, nós temos casos de crianças intermediárias e adolescentes que participam até em outros idiomas. Recentemente, tivemos uma participação de uma criança da cidade de Samarcand, lá no Uzbequistão, uma criança que faz parte de um culto que nós fazemos com eles, damos assistência a eles toda semana. E essa criança, ela fez parte, ela é uma criança da classe intermediário, enviou o vídeo com a resposta correta, porque os irmãos lá estudam a escola bíblica e as crianças participam da escola bíblica. Então ela mandou uma resposta muito correta, muito segura, em língua russa, naturalmente, e isso mostra que não há barreira para as nossas participações de crianças intermediárias e adolescentes na escola bíblica dominical. Haja vista que outros segmentos também de outros países têm participado da escola bíblica. Nós tivemos agora uma amplitude muito grande de participação do exterior. Aliás, isso está chegando a cerca de quase 40 mil participações do exterior na nossa escola bíblica todo fim de semana. E uma grande parte é de crianças intermediárias e adolescentes. Nós temos, por exemplo, quando eles enviam os vídeos para participar, dando respostas gravadas em vídeos, é normal, ao longo da semana, só o número de vídeos que vem de crianças intermediárias e adolescentes costuma, no mínimo, 700 a 750 vídeos. E nós só podemos apresentar 3, 4, 5 no máximo na escola bíblica, e na outra parte da escola bíblica, que é um pouco mais cedo, né? Nós temos uma parte da escola bíblica que começa às 9h30 da manhã, horário brasileiro. Então, ali nós temos a oportunidade de ter até, por incrível que pareça, ter participação até de bebês. Por que bebês? Porque nós temos uma classe de crianças na igreja que é de 0 a 3 anos de idade. Então, crianças de 2 aninhos de idade dando respostas. Esse final de semana mesmo, último, nós tivemos isso, grupos de crianças pequenininhas mesmo, de colo ainda, já dando respostas, balbuciando, às vezes algumas, mas é uma participação assim notável. Por quê? Porque isso leva a mostrar aquilo que é uma expressão nossa que nós usamos sempre com relação a crianças, que as nossas crianças, elas não são a igreja do futuro, elas são a igreja do momento presente, ou seja, elas são do presente. Então, essa participação hoje, ela está extensiva a vários países. Nós temos, por exemplo, crianças que enviam participações, por exemplo, em francês, em inglês, em língua de Luxemburgo, luxemburguês. Recentemente recebemos uma participação de um intermediário na língua neerlandesa. Eu nem sabia que existia essa língua neerlandesa. Me explicaram de onde vem essa língua. Essa língua ela é da Holanda, mas é de cidades que não fazem parte ali dos Países Baixos, mas é uma outra região da Holanda. Quando nasce nessa outra região, então eles falam essa língua neerlandesa. Não é o holandês realmente. Mas você veja que é realmente uma participação que é expansiva. São Tomé e Príncipe constantemente. O holandês é o Flamengo, né? O holandês é o Flamengo, que se fala na língua holandesa é o Flamengo. Mas tem essa neerlandesa. Que coisa. Eu não conhecia, o pastor Maurício até me explicou a respeito, né? Do que é essa língua. Mas para ver a diversidade. Então vem inglês, vem espanhol. Os irmãos, por exemplo, crianças da América do Sul, por exemplo, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, de vários países da América do Sul, da América Central. É uma participação tão ativa, e o que é mais curioso é a maneira como eles mostram que eles assimilam bem o ensino que é dado na igreja. Em qualquer outro lugar, mesmo no exterior. Eu tenho casos, por exemplo, de crianças de Moçambique que mandam respostas lá, outros que já mandaram até em língua africana, porque a África tem línguas que a gente às vezes chama de dialeto, mas não é dialeto, são línguas, né? Como é o caso do Swahili, por exemplo. Então já recebemos respostas de crianças em Swahili, que é uma língua africana. Então a gente percebe que há realmente um envolvimento de crianças intermediários e adolescentes na escola bíblica dominical, que é uma coisa extraordinária. Isso quando não acontece de eles mandarem respostas em grupo. Junta o grupo, a classe toda, e todos falam naquele idioma a resposta e mandam as contribuições para a escola bíblica. Isso tem sido uma coisa extraordinária. E sempre, né, Gil? Sempre dentro dos assuntos, o assunto que é geral para toda a igreja, né? Sim, normalmente quando as perguntas são distribuídas, né, para a escola bíblica seguinte, o assunto direcionado para crianças intermediárias e adolescentes é dentro do mesmo sentido, ou seja, o mesmo assunto, porém dentro de um nível mais acessível a eles. Inclusive até nós usamos um sistema de
de envolver esse segmento da igreja, que é crianças, intermediários e adolescentes, na escola bíblica, através de um método que sempre foi usado pela Dona Sara. A Dona Sara, que é a Dona Sara, sempre foi elaboradora dos estudos das crianças, né? E agora ela está contando com a participação, naturalmente, do pastor Fábio Lúcio, que é de Brasília, que é do Instituto Bíblico. Mas qual é o critério? É pegar a passagem bíblica e contextualizá-la numa outra passagem, seja do Novo Testamento, seja de Atos dos Apóstolos, para que eles então situem aquele ensino dentro do contexto de uma passagem bíblica. Então isso nós temos procurado fazer com muito cuidado e tem sido muito bom para eles absorverem bem o ensino. Até porque, Gilson, o trabalho das professoras é um trabalho até que eu confesso que eu não domino. Assim, se fosse me colocar para fazer um trabalho desse, eu não teria condição de fazer. Vou contar uma experiência de trabalho de criança, que você vê a penetração desse trabalho e a forma como Deus tem usado essas nossas queridas irmãs e esse trabalho que é notável, não é? Com as crianças, com as nossas crianças. E a gente já tem resultado disso, Gilson, ao longo dos anos. Nós estamos com 56 anos de idade. Então, completamos agora 56 anos. Então, nós já temos uma geração que é produto disso, foi formada, que já foi formada nessa situação, jovens, até pastor, você falou que você consagrou... Fui pregar na igreja um pastor e ele me disse que eu que tomei ele no colo e fiz a apresentação dele na igreja. Você que o consagrou. Então, veja, nós já temos uma geração formada disso. Um detalhe, eu presenciei aqui em Terra Vermelha, num momento em que estavam sendo, orando por pastores, estavam sendo ordenados. Eu presenciei um pastor que acabou de ser ordenado e se dirigiu a uma senhora que tinha sido professora dele na infância na igreja. E abraçou a irmã chorou junto com ele. Ela pôde ver que o trabalho que ela fez como professora resultou agora num pastor. Então eu presenciei aquilo. Gilson, olha, isso, irmãos que vocês estão assistindo, há certas citações, né? As pessoas... Eu me lembro uma vez, eu estava no meu consultório, eu fui atender duas senhoras. E no meio da conversa, uma olhou para a outra e disse: o doutor é pastor. Aí a outra falou assim: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Qual a igreja? Eu digo: eu sou da igreja Cristã Maranata. Ah, o senhor é da igreja Cristã Maranata? Aquela igreja que as mulheres não apitam nada. Aí eu disse: a senhora está enganada. A senhora está enganada. A igreja, nós todos somos voluntários e todos nós temos participações. O pastor tem uma participação, tem uma função dentro desse corpo que é a igreja, e as mulheres também têm. Por exemplo, eu disse, há um trabalho maravilhoso que elas fazem com as crianças, com os adolescentes. Assim, a reunião das senhoras, que é uma reunião... Nós temos hoje, eu posso dizer aqui, há 2 meses eu assumi uma igreja e tal. E eu estou maravilhado com a minha igreja, com o trabalho de senhoras. O trabalho, eu falei para eles: olha, o melhor trabalho aqui da igreja é das senhoras. Elas têm um trabalho notável, completamente identificadas com a EBD, totalmente conectadas com as revelações do momento da igreja. Quer dizer, isso transmitido, Gilson, para as crianças, nós estamos formando mentalidades incríveis, como essa experiência do pastor que você consagrou quando ele era neném. É a igreja de Felrosa 4. Isso é muito bom, isso é importante para Ele falou comigo, eu fiquei surpreso, porque eu não me lembrava mais. Não, isso é para mostrar aos irmãos a importância, e aquilo nós estamos falando, a importância da criança participar da escola bíblica. E, por sinal, um grande aspecto que eu gostaria de falar ainda sobre escola bíblica no exterior com relação à criança é que nós temos tido muito contato com pastores de outros grupos evangélicos em outros países. E uma das coisas que eles ficam mais maravilhados conosco é como nós conseguimos preservar nas igrejas os nossos jovens. E aí nós passamos para eles onde é que está o nosso segredo. O nosso segredo está exatamente na formação desses jovens até a adolescência.
Quando eles recebem o trabalho das professoras, que envolve a igreja, que envolve os pais. E aí, por que eles falam isso? E nós andamos em contato com várias igrejas pelo mundo afora, e a gente percebe que os jovens dessas igrejas, de uma maneira geral, quando tomam uma certa idade, eles caem no mundo, porque não tem estrutura nenhuma. Agora, recentemente mesmo, eu recebi uma informação de uma irmã nossa da Coreia do Sul, era jovem, esteve aqui conosco, e ela disse, olha, eu tenho vários colegas universitários que eles eram crentes, e hoje não creem mais nada, porque não tiveram a estrutura que nós temos para segurar a pessoa na igreja. Nós tivemos um seminário, acho que você foi nesse seminário, Letônia ou Lituânia? Letônia. Isso, você estava. E eu conversei com um pastor lá da Dinamarca. Era um loiro alto. Da Dinamarca. Ele disse para mim, eu fiquei impressionado, que a média de idade na igreja dele é 60 anos. 60 anos. Pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor no passado, que permanecem, mas hoje os jovens não... Os jovens foram embora. Então, isso é muito importante. Nós temos que orar ao Senhor para que esse trabalho continue cada vez mais sendo aperfeiçoado. Esse trabalho com a criança, entendeu? Para que essa mentalidade que se coloca, essa herança que nós passamos para as nossas crianças. Outro aspecto também sobre as nossas crianças no exterior, é uma informação até interessante. Nós temos hoje igrejas na Bielorrússia, não são igrejas cristãs Maranata, são igrejas ligadas a nós por laços de comunhão e laços doutrinários, que as professoras lá, elas entram no nosso site e capturam já em língua russa os estudos das crianças e dão esses estudos lá. Exemplo disso lá em Minsk, na Bielorrússia, na igreja do Pavel, né? O Pavel Antonov, ele é dessa igreja lá, e nós pegamos aqui os estudos, as professoras pegam os estudos diretamente no site, até sai em língua russa, e eles já participam lá, porque nós temos em várias línguas, né, os estudos das crianças, que são divulgados, e elas passam os estudos para as crianças lá igualzinho nós fazemos aqui. O mesmo acontece no Cazaquistão, com o pastor Andrei Atluk, lá de Akhtal, e o mesmo acontece no Uzbequistão, nas igrejas lá de Samarcand, onde nós estamos dando assistência toda semana, sexta-feira, nós temos uma assistência que nós damos àquela igreja lá. Maravilha, né? Agora vamos puxar um pouquinho então aqui para o nosso exterior aqui do norte. Josias, como é que está esse trabalho? Você que vai muito a essas viagens aí da Amazônia, né? Está indo agora, domingo agora começa uma, né? Tem um evento que vai começar agora em breve, né? Uma viagem, Missão Amazônia, que é uma experiência transformadora, né? Que a gente não volta do mesmo jeito na Amazônia. Mas do ponto de vista de EBD versus Amazônia, há alguns aspectos que são muito interessantes. É que a Amazônia é uma realidade totalmente diferente de tudo aquilo que nós estamos acostumados. Então, por exemplo, você imagina um rio muito largo, e quando a gente fala muito largo, tem lugares que você não vê as margens do rio. Você navega, você pensa que está no oceano. Né? Isso é dada a largura, o tamanho desse rio. E você está numa realidade onde você não tem luz elétrica, a iluminação é feita por gerador, né? Ou por meios ainda mais antigos, por querosene, enfim. E no meio do nada, no meio da floresta, tem rio e floresta nas margens, no meio da floresta tem uma igreja. E ali está uma igreja nossa com antena, que recebe a escola bíblica dominical. Né? Maravilha. Então é algo maravilhoso. A gente tem inclusive imagens quem está nos assistindo está vendo aí, dessa igreja. E há um aspecto interessante, e as crianças envolvidas nesse aspecto, é que ao anoitecer, e aí não é naturalmente mais EBD, mas nos cultos à noite, ao anoitecer, você olha para aquela escuridão e você começa a ouvir um barulho, né, de um barco, eles chamam de voadeira, motorzinho de popa, e você começa a ouvir o barulho, daqui a pouco você vai pela iluminação da igreja, que ilumina ao redor ali, ó, mais perto no rio, você enxerga um barquinho chegando, estacionando, você tem um estacionamento de barcos, só tem como chegar nessa igreja de barco, não tem outra forma de chegar. Em vez de vir de carro, vem de barco. Vem de barco. E aí você... parque de estacionamento que é de barco. De barco. E aí você vê criança de colo, entendeu? As mães saindo do barco, famílias inteiras ali, e saindo, desembarcando com criança de colo, com criança pequena, e vindo assistir o culto. Né? E
esse público, mesmo aparentemente isolado do ponto de vista físico, geográfico, mas eles têm todos os recursos que nós temos utilizado de tecnologia e eles acompanham a Escola Bíblica Dominical, as dinâmicas, essa programação que está acontecendo hoje aqui. Então, eles acompanham tudo via satélite, eles estão absolutamente conectados a nós via satélite, né? E é uma coisa impressionante. Eu me lembro de uma experiência na Amazônia, na primeira missão ainda, em que uma jovem, ela foi na missão e ela pediu ao Senhor uma experiência, né, com ele, mas ela não tinha nenhuma formação na área de saúde para ajudar e trabalhar com o pessoal da área de saúde, com atendimento de saúde que é feito lá, a parte social da missão. E terminou o dia ali, ela estava ajudando, né? E terminou o dia, ela ficou sem saber muito o que fazer e ela pegou um violão, tinha uma criança sentada assim, ela sentou com essa criança e começou a ensinar um louvor para essa criança. Daqui a pouco tinham 2, daqui a pouco tinham 10, daqui a pouco tinham 20 e no culto à noite tinham 180 crianças cantando o louvor que ela tinha ensinado. Foi uma coisa impressionante, crianças do local, que coisa, da cidade, né? Essa foi a experiência que ela trouxe, que ela teve com o Senhor. Que coisa maravilhosa. Ela sozinha com o violão sentou ali, as crianças começaram a se reunir em torno dela e tivemos um louvor das crianças cantado pelas crianças do local, crianças que não pertenciam até então à igreja e que se aproximaram através desse louvor. Então, isso são experiências que marcam na Amazônia em relação à EBD, em relação às crianças e com um detalhe, a gente também tem imagens que você está vendo aí agora. Hoje, com a tecnologia que nós temos, com as possibilidades que nós temos de acesso à Escola Bíblica, que é a nossa transmissão também via internet, os irmãos participam da Escola Bíblica no barco. Então, você está vendo aí imagens, fotografias e vídeos do pessoal se deslocando de Belém para o arquipélago de Marajó, onde são feitos esses trabalhos, e participando da Escola Bíblica Dominical, inclusive com interação, né? O pastor João Cidade, que é o pastor responsável pela missão, ele sempre manda contribuições de sugestões de mensagem. Então, no dia da viagem da missão, ele manda de lá de dentro do barco, lá pelo sistema em tempo real, pelo sistema em tempo real, e interage com a gente. Então, você tem essa questão da EBD, do e a internet é até melhor que existe, que é Interlink, como é que é? Starlink. Starlink, né? Que a Amazônia ela foi coberta por uma rede de satélites, e a gente usa esse sistema de rede de satélites para que a Escola Bíblica Dominical chegue em qualquer lugar, com qualidade, sem problema nenhum. E ainda o detalhe da interatividade. A EBD é interativa o tempo inteiro. Porque se é ao vivo, se é no momento da transmissão, você tem a participação de pastores, eu recebo por volta de 40 sugestões de mensagem. Durante a EBD, naquele período ali de 10h30, 10h20 mais ou menos, até a hora que a gente vai apresentar as sugestões de mensagem, e aí tem um grupo de pastores que recebe, eu reencaminho, recebe, coloca em ordem, né? Seleciona, às vezes acontece. Há grupos também indígenas ali nessa região também. A característica daquela região que a gente vai é de grupos indígenas, mas não vivendo dentro daquela realidade indígena da tribo que a gente está acostumado a ver, né? São indígenas pelo biotipo, você vê claramente que são de descendência ou de ascendência indígena, mas eles são pequenas comunidades e pequenas cidades que estão ali. Com aqueles costumes deles mesmo. Exatamente, perfeitamente. Muito bom. Não deixa de ser um trabalho missionário, né? Porque, é um trabalho, porque você, por exemplo, dúvida. Essa experiência que você contou, ela começou a tocar um louvor para uma criança, daqui a pouco chegou 2 e à noite você tinha 180 na igreja? Poxa, é uma coisa espetacular. Impressionante. Eu tenho um testemunho também, que se der tempo eu posso contar. Sim. Foi dado pelo pastor Artini. O pastor Artini mora em Manaus e dá assistência à igreja em Tabatinga, lá na tríplice fronteira lá do Brasil com Colômbia e Peru, parece. Tem um lugar super distante, no extremo da Amazônia, do estado do Amazonas. Então ele diz o seguinte, que as crianças que começaram de lá da cidade de Tabatinga a participar da escola bíblica, criou-se nelas um estímulo para estudar escola bíblica de tal maneira que elas melhoraram na escola.
Isso refletiu na escola. Lá na escola, essas crianças passaram na escola secular. Que coisa! Isso foi um testemunho do pastor Artini. Que coisa! Criou neles um estímulo para eles estudarem mais na escola, a ponto de os próprios professores terem mencionado isso. Você sabe que na história da colonização se diz que países que foram colonizados com a tradição evangélica foram melhores alfabetizados por causa do aprendizado da Bíblia. E outros países que não foram colonizados por protestantes chamados, né? Por países, né? Por Inglaterra, por exemplo, que era um país protestante e tal. Mas os outros países que não foram colonizados por protestantes, tinham uma alfabetização menor, porque os colonizadores e tal, junto com eles viam aqueles missionários e faziam questão de que as pessoas aprendessem a ler para poder ler a Bíblia. E isso a história diz isso, os historiadores falam isso, né? E isso que você está dizendo aí, que esse testemunho interessante, poxa, quer dizer, a escola bíblica ensinou as crianças a estudarem a Bíblia, a estudarem a Bíblia, né, e os conteúdos da Bíblia, e começaram a aplicar isso na sua formação secular, educacional e tal. Muito interessante. Gilson, muito bom. E percebam que essas duas experiências aqui que foram abordadas, elas estão em lados diversos da Amazônia, né? O trabalho da Missão Amazônia na Amazônia Oriental, ali, arquipélago de Marajó, lá em cima, e o pastor Artini, e o trabalho que é feito pelos nossos irmãos de Manaus, em Tabatinga, já é na Amazônia extrema ocidental da Amazônia. Então você tem uma região... Tem uma diferença cultural muito grande. Você tem uma região muito grande, muito vasta, com muito poucos acessos, mas ao mesmo tempo a escola bíblica dominical chega em todos eles. Nós estamos no limite do nosso tempo e nós queríamos passar para os irmãos, aqueles que nos assistem, o que nós pretendíamos, né, nesses 4 programas que nós fizemos sobre EBD, abordando a EBD na igreja, e agora nesses 2 últimos programas falando sobre a criança. Nós temos que a EBD faz parte da igreja. A EBD é a maneira como o pastor Gilson falou no primeiro programa. A unidade, quer dizer, a unidade, né, a uniformidade, a distância e a velocidade. Isso foi muito importante para nós. E hoje nós estamos encerrando falando sobre a importância da EBD na vida das nossas crianças, da formação das crianças, dos jovens de amanhã, mostrando aquilo que o pastor Gilson falou, a experiência do pastor que ele foi lá na ordenação dele, que o pastor contou para ele que ele tinha sido consagrado pelo pastor Gilson. Então, quer dizer, essa criança transitou esse tempo todo dentro da igreja sem se desviar, Por que isso? Porque foi feito um trabalho. Então, hoje, isso é muito bom. Você, pai, mãe que está assistindo, veja a importância disso para o futuro do seu filho, moldar essa personalidade, a formação desse caráter. É muito bom. Guardem isso e vai servir de testemunho para vocês. Amém? Amém. Pastor Pai do Senhor. Josias, pastor Gilson, muito bom isso. Certamente vai ter um resultado muito bom nas nossas igrejas. Amém. E também naqueles irmãos nossos que assistem. Tem vários irmãos nossos de outras igrejas, que nos acompanham. Pentecostais que nos acompanham. A você também, a obra do Espírito, não é? A doutrina é do Espírito Santo. E você faz parte. Que Deus te abençoe também. A paz do Senhor a todos. Ananias, Misael e Azarias.
Glória a Deus, louvado é o Senhor. Como é bom termos uma doutrina clara de como viver uma vida correta na presença do nosso Senhor. E agora vamos encerrar esse culto. Vamos orar, colocando diante do Senhor as nossas vidas e também a nossa oração. Senhor nosso Deus, já te adoramos, já te bendizemos por todos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, Senhor, porque nada tem sido encoberto ao teu povo. Em tudo o Senhor tem orientado, tem dado a sua palavra, o seu ensinamento. Colocamos diante de ti as nossas vidas e pedimos ainda que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sempre com o teu povo. É o clamor que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Ainda antes de encerrarmos, queremos colocar que tem aí os QR Codes. Esse primeiro QR Code, ele está aí para quem mora no exterior e queira fazer contato conosco, use esse QR Code. Também quem está no Brasil, quer contar uma experiência, quer falar conosco, tem esse outro QR Code que aí está. E também quem quiser fazer nesse momento uma oração, quer uma oração, quer uma assistência, ligue para esse número 0800 que está aí na tela e um pastor lhe atenderá imediatamente. Que o Senhor vos abençoe, a paz do Senhor a todos.